Olá, eu sou a Milene do canal Entre Viagens e Livros e hoje eu trago para vocês o book haul dos meses de março e abril. Então são todos os livros que eu comprei nesses 2 meses e eu aproveitei algumas promoções porque na Semana do Consumidor que aconteceu em março, a Amazon fez diversas promoções de livros, então acabei comprando. Em abril nós tivemos a Feira da Unesp também, mas aí eu não comprei nenhum livro, consegui me controlar, porque a lista de livros que eu tenho para ler aqui já está muito grande, e aí mesmo tendo bons livros com bom preço, eu não comprei nenhum na Feira da Unesp. E vou mostrar então só os livros que eu adquiri na Semana do Consumidor. Bom, o primeiro deles é Triste Fim de Policarpo Quaresma, que foi relançado pela Antofágica. É um clássico, né, escrito pelo Lima Barreto, e esse livro veio numa edição maravilhosa. Bom, não preciso nem falar isso, porque a Antofágica é uma editora incrível, né? Chegou há pouco tempo aí e eles arrasam em todas as obras que eles trazem, sempre de muita qualidade. Eu vou deixar aqui algumas imagens para vocês verem também sobre o interior desse livro. Eles sempre mandam um cartão postal falando do próximo livro que vai ser lançado. Eu acho muito legal isso. E aqui a gente tem a história, então, do Major Policarpo Quaresma, que não era major, na verdade, era só um título ali fictício, e ele é extremamente, assim, nacionalista, sabe? Ele é um patriota muito fervoroso, e isso acaba assustando as pessoas que moram ali próximas a ele, os seus vizinhos, os seus conhecidos. E, enfim, por que será que eu escolhi esse livro para ler nesse momento do nosso país, né? A gente tem visto aí também manifestações de patriotismo muito exacerbadas e eu acho que talvez seja uma boa leitura para esse momento, então comecei adquirindo esse clássico aqui. Além desse livro, eu também comprei mais um clássico que foi lançado pela Antofágica, que é A Metamorfose do Kafka, e eu achei uma graça, eu não tinha percebido que eles fazem livros de tamanhos diferentes. Vou mostrar para vocês, olha, como efeito de comparação aqui, nós temos esse que é um tamanho normal, e a gente tem aqui que é praticamente aí um livro de bolso, vamos dizer assim, só que diferente de outras edições de bolso aí de várias editoras que nós temos, os livros de bolso costumam ter fonte muito pequena, normalmente é ruim de fazer a leitura nesses livros, às vezes a página fica marcada, então você tá lendo um lado e consegue ver o que tá escrito atrás. Eu não tenho boas experiências assim com livros de bolso que realmente eu gostei de ler, né, me incomoda um pouco. Mas esse aqui não tem problema nenhum, eles mantiveram a mesma qualidade de todos os outros livros da editora. Vou também deixar algumas imagens para vocês verem, mas assim, a página é a mesma qualidade, a fonte tá num tamanho excelente, a formatação excelente também. Então, apesar dele ser assim, pititico, né, uma gracinha, ele tem a mesma qualidade de todos os outros livros dessa editora. Bom, eu comprei também o 1793, que é um thriller histórico que é publicado pela Intrínseca. E eu não sei se eu vou falar direito o nome desse autor, tá bom? Eu até pesquisei como se pronuncia, mas eu acho que é Niklas Nacht Odag. Eu acho, tá bom, gente? Não tenho certeza. Mas enfim, esse é um thriller histórico. Então aqui a gente tem um pouquinho de Estocolmo no século XVIII. Eu vou ler para vocês, né, do que se trata essa história, porque sinceramente eu não sabia muito sobre esse livro, mas eu vejo todo mundo falando bem, e aí quando eu vi na Semana do Consumidor, eu acabei lendo aqui a sinopse dele, gostei, e comprei também. Acho que vai ser uma das minhas próximas leituras, porque eu adoro thriller, e eu adoro ficção histórica, romance histórico, e aqui a gente tem um thriller histórico, então é algo que me chamou bastante atenção. Olha só, o calendário marca 1793. Mais de um ano se passou desde a morte do rei Gustav III da Suécia, e a nação agora é comandada com pulso firme pelo barão Gustav Adolf Reuterholm. Acho que é assim, gente. Regente que assumiu o trono como tutor do príncipe herdeiro. O período é de extrema instabilidade política. Paranoia, sussurros conspiratórios e violência se espalham pelos becos e tabernas da cidade. Quando o sentinela Mikkel Cardell encontra um corpo mutilado nas águas fétidas do lago da Uxaria, é como se um alerta soasse aos ouvidos de Cecil Ving, um dos advogados mais renomados a serviço da polícia de Estocolmo.
Sem pernas, braços e diversos elementos da face, o cadáver está tão desfigurado que é impossível identificá-lo. E embora ele mesmo esteja marcado por uma perda recente e seu estado de saúde piore a cada dia, Ving decide investigar o caso ao lado de Cardell. Em pouco tempo, os dois se veem emaranhados numa teia de segredos obscuros, perversão e crueldade que se estende até os mais altos escalões da sociedade sueca. Bom, aqui, gente, esse é o romance de estreia desse autor. Então, assim, primeiro livro e já chegou chegando, né? Já chegou com tudo. E como todo mundo tem falado muito bem desse livro, então resolvi fazer essa leitura. Espero fazê-la em breve e trazer vídeo aqui para vocês também, porque eu gosto muito de livros assim, então acredito que vai ser uma leitura aí que vai me conquistar. Bom, eu comprei também Fernão Capelo Gaivota, que é um livro que já estava na minha lista faz muito tempo. É um clássico, né? E todo mundo fala muito bem desse livro, então sempre tive vontade de ler. E eu vou ler para vocês aqui o que nós temos de sinopse dessa obra. Um dia, enquanto pensava sobre a vida, o ex-piloto da Força Aérea Americana, Richard Bach, escutou uma voz misteriosa que começou a contar-lhe a história de uma gaivota que queria voar mais alto e mais rápido. Impressionado com a inexplicável inspiração, Bach escreveu tudo o que ouviu. Ao final, tinha em mãos uma das obras mais populares e importantes das últimas décadas, Fernão Capelo Gaivota, uma aventura emocionante sobre liberdade que influenciou, motivou e mudou para melhor a vida de milhões de pessoas no mundo todo. Esta obra-prima, que a cada dia conquista mais admiradores, agora é publicada com a inédita parte 4. Após sofrer um acidente de avião em 2012 e passar 4 meses no hospital, Richard Bach decidiu que era o momento de compartilhar o desfecho de seu trabalho e ensinar a seus leitores como fazer suas vidas valerem mais a pena. Então aqui a gente já tem a versão completa, né? Tem uma parte inédita, que é a parte 4, que ele escreveu então depois desse acidente. E, enfim, é um livrinho que me parece ser muito promissor, apesar dele ser curtinho, então é um livro que eu acho que dá para fazer uma leitura rápida, mas que ao mesmo tempo deve ser aí uma leitura bem profunda e bem marcante, bem significativa, pelo que eu ouço de comentários, de opiniões em geral. E esse também eu pretendo fazer resenha depois que eu fizer a leitura. Os próximos 3 livros, gente, eu confesso que eu comprei só para enfeitar a minha estante, porque eu acho essa coleção maravilhosa. São os livros da Wordsworth Editions. Então, assim, gente, são livros muito bonitos. Eu sempre ficava namorando esses livros. E aí, quando eu vi que na Semana do Consumidor a Amazon entrou com uma promoção para livros importados e você precisava comprar 3 para ter o desconto, então eu já logo escolhi os 3. Então, eles estão em inglês. Provavelmente eu não vou fazer a leitura porque eu já li esses livros em português. Mas, enfim, né? Nunca se sabe, pode ser que em algum momento eu resolva ler. Então, eu comprei aqui o Alice no País das Maravilhas, que é muito lindinho, uma delicadeza. Comprei também O Pequeno Príncipe, que também, nossa, gente, é maravilhoso, né? Todos esses livros, eles são, assim, impecáveis nos detalhes. E comprei Jane Eyre, que eu já tenho numa versão aqui em português. Fiz leitura, tem resenha aqui no canal, vou deixar até nos cards aqui para vocês. É um dos meus livros favoritos da vida. Depois que eu li esse livro, eu fiquei assim apaixonada e acabei comprando então a versão dele em inglês. Quem sabe algum dia eu faço a releitura. Os 3 são muito caprichadinhos e eu achei uma graça que eles são pequenininhos também. Eu vou até mostrar para vocês em comparação aqui com a Metamorfose, né, que eu tinha dito que é pequenininho. Então, olha só, eles são um pouquinho maiores que esse livro aqui da Metamorfose. É pouquíssima diferença, mas são edições muito bonitas e vão ficar aqui enfeitando a minha estante, porque eu adoro coisa linda na estante. É óbvio que a maioria não, todos os livros que eu tenho até o momento são livros que realmente eu li e gostei de ter lido, por isso eles continuam aqui. Mas esses daqui vieram só para enfeitar mesmo, me julguem, desculpa, mas, gente, sempre quis, tive que comprar. Bom, já que eu acabei de falar de Jane Eyre, eu comprei também A Inquilina de Wildfell Hall, que foi escrito pela Anne Brontë. Então eu já tinha o Jane Eyre, já fiz a leitura, né? Gostei demais da escrita da Charlotte Brontë. No mês de abril, no meu clube de leituras, nós fizemos a leitura do Morro dos Ventos Uivantes, e aí só ficou faltando conhecer um pouquinho da Anne Brontë, né? Porque o Morro é escrito pela Emily,
que é outra das irmãs Brontë, e aqui então é uma obra da Anne Brontë que eu ainda não conhecia nenhuma e todo mundo fala muito bem. Inclusive eu já vi muita gente falando que não sabe por que esse livro não é tão conhecido. Tem gente que gosta muito mais dele do que de Jane Eyre e do que de Morro dos Ventos Uivantes, então tô curiosa também para ler. E eu escolhi essa edição aqui da Martin Claret porque o meu Jane Eyre é justamente dessa coleção e eu gostei muito da coleção que eles fizeram. Ela abre totalmente aqui a capa, então é muito bom, é prático para você ler livros que são longos, né, que são maiores, porque permite então essa abertura total das páginas, olha, e não estraga. Teve até um problema, a Martin Claret parou de fazer livros assim, porque tinha gente que pensava que estava com algum defeito, não é defeito nenhum. Quando eu comprei Jane Eyre, eu fiquei com medo que pudesse estragar durante a leitura, mas não estragou, meu livro está intacto. E é muito mais confortável você fazer a leitura assim. Fora que assim, essa edição tá maravilhosa, né? Eu gosto muito da mistura de cores que eles fazem. E em breve pretendo ler também esse clássico. Vamos ver aí qual vai ser a obra preferida das irmãs Brontë, na minha opinião, né? Comprei também, gente, esse livro aqui, Desonrada, que fazia muito tempo que eu queria ler, já estava na minha lista há bastante tempo. Esse é um tema que eu acho extremamente relevante, é muito importante a gente conhecer a história dessas pessoas, inclusive para que essas histórias não aconteçam mais, né? Elas precisam ser cada vez mais divulgadas. E nós temos aqui, então, a história da Mukhtar Mai, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas é uma autobiografia, até o livro vem marcado aqui na frente de depoimento, então aqui a gente tem o que aconteceu realmente com ela. E eu vou ler para vocês também a sinopse para que vocês possam compreender um pouquinho dessa história. Em junho de 2002, o mundo inteiro ficou sabendo do caso de condenação a estupro coletivo de uma jovem paquistanesa pertencente à casta inferior de sua tribo. Bom, gente, aí já vou fazer uma pausa, porque assim, isso acontece muito. Infelizmente, né, em alguns países essa prática de estupro coletivo é muito comum e quase que institucionalizada, sabe? Isso é algo que me choca demais. Então, o livro com certeza é um assunto muito pesado. E se apresentar algum gatilho, você pode até correr esse vídeo também para não ver a sinopse aqui do livro, tá bom? A sentença, decidida pelo conselho local, visava punir a casta Gujar pelo envolvimento de um rapaz de 12 anos, irmão da condenada, com uma moça do clã Mastoi. Embora não tenha sido nem o primeiro nem o último caso assim do Paquistão, dessa vez foi diferente. A sobrevivente, pois a maioria das mulheres paquistanesas submetidas a esse tipo de sentença comete suicídio, analfabeta e humilde, optou pela justiça, decidiu reagir e, ao fazer isso, mudou os rumos do movimento feminista em seu país e no mundo. A história de Mukhtar Mai foi ouvida por jornalistas e ativistas de toda parte, impressionados com um ato de coragem inédito num dos ambientes mais hostis ao direito da mulher na atualidade. Um mês depois da condenação, sob os olhares da imprensa mundial, o governo paquistanês concedeu a Mukhtar, num acordo histórico, o equivalente a $8.500 de indenização, dinheiro que ela usou para abrir uma escola para meninas, na tentativa de evitar que futuras gerações de mulheres cresçam analfabetas como ela e sejam vítimas indefesas de toda forma de barbárie. Gente, um livro importantíssimo, importantíssimo mesmo. Inclusive, como vocês viram aqui na sinopse do livro, ela estava sendo punida por algo que o seu irmão fez, uma criança de 12 anos, né? Mas é obviamente que nessa cultura as mulheres é que são sempre punidas, então a punição não foi para o irmão, foi para ela. E isso, infelizmente, é uma realidade muito presente até hoje. Então a gente precisa conhecer, né? Eu acho extremamente importante o que ela conseguiu fazer aqui, de dar voz, de contar a sua narrativa. Essa narrativa se espalhou aí pelo mundo e assim ela conseguiu, inclusive, então, essa indenização do governo paquistanês, que era algo inédito, e pôde, então, abrir essa escola para meninas, ou seja, ela acabou revertendo isso em benefício de outras mulheres. E assim, gente, é um livro que eu tenho certeza que vai ser uma leitura pesada, mas com certeza muito importante.
Então fica desde já a minha recomendação e depois que eu fizer essa leitura, com certeza eu trago resenha aqui para vocês. Outro livro que eu comprei, gente, se chama Canção de Ninar e é um thriller. Foi escrito aqui pela Leila Slimani, também não sei se é assim que se pronuncia. Esse livro se passa na França e ele conta a história então de uma babá que à primeira vista parecia ser a pessoa perfeita. Então, os pais, né, que a contrataram, eles estavam assim encantados porque essa babá era muito educada, se dava muito bem com as crianças, não se importava de ficar até mais tarde no trabalho, mantinha a casa sempre muito limpa, muito organizada. Mas com o tempo, isso acabou virando uma relação de dependência muito grande e essa relação começou a gerar alguns conflitos, alguns problemas entre então a família e a babá, até o momento em que a babá assassina os filhos dessa família. Então ela assassina as duas crianças, é uma coisa bem chocante, né? Mas pelo que eu li, esse é um livro que trata aí de relações de poder, relações entre classes, né? Trata sobre o papel da mulher na sociedade, sobre as cobranças que envolvem a maternidade, enfim, uma série de temas aí também relevantes, mas isso é feito então no formato de um thriller, e esse é um livro que eu também estou muito ansiosa para ler, não sei como vou fazer para ler tudo isso, mas enfim, depois que eu fizer essa leitura, eu volto aqui para falar um pouquinho mais sobre ela com vocês. Bom, gente, comprei também Kindred, que é um livro muito famoso, foi escrito aí pela dama da ficção científica, que é a Octavia Butler. E aqui nós temos então uma distopia e a personagem principal desse livro, ela faz viagens no tempo. Então ela volta para a mesma cidade onde ela mora, só que no período pré-guerra civil, ou seja, então no século XIX. E aí ela começa a perceber o problema de estar lá, porque essa personagem principal é negra e ela volta para um período onde a violência contra os negros era muito grande, era muito exacerbada. Então ela começa a temer por sua vida, né? Ela percebe que ela pode morrer antes mesmo de ter nascido, já que ela está no passado. Então, assim, é um livro que promete muito. Eu já vi muita gente falando bem desse livro e não preciso nem duvidar, já que, né, com essa autora a gente não tem como ter nada aqui além de um livro excelente. Essa talvez seja uma leitura que eu indique para o meu clube de leituras no segundo semestre. Então, eu já comprei o livro para fazer uma pré-leitura aqui dos capítulos iniciais, para ver como é o ritmo de leitura, para ver se realmente eu vou indicá-lo. E caso eu não faça essa leitura com o pessoal do clube, com certeza eu vou ler ela por minha conta, porque é um livro muito bom, tenho certeza disso. Então, assim, enfim, no segundo semestre farei a leitura desse livro e depois comento um pouco mais sobre ele com vocês. E por último, eu comprei Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, porque todo mundo fala desse livro, é um livro que tá aí no hype, né, que todo mundo tem, todo mundo lê, todo mundo fala. E eu sei que já tá até um pouco batido, porque tem muitas resenhas sobre ele aqui no próprio YouTube mesmo, tem em blogs, tem no Instagram, em todo lugar tem gente falando sobre esse livro. Às vezes eu tento até fugir um pouquinho desses livros que estão muito conhecidos, mas assim, esse é um livro que eu fiquei curiosa, justamente por ver tanta gente falando, inclusive porque a autora também se tornou muito conhecida, é a Taylor Jenkins Reid, então ela tem outros livros também que estão fazendo bastante sucesso. E aí resolvi comprar, então. Dizem que esse livro aqui é tão bem escrito que parece que você tá lendo até uma biografia, uma história real sobre a personagem principal. E, enfim, vai ser uma leitura que talvez eu faça no segundo semestre, né? Eu acho que no primeiro semestre não vai dar tempo, mas pretendo conhecer em breve a escrita dessa autora. Enfim, gente, são esses os livros que eu comprei aí nos meses de março e abril. Eu espero que vocês tenham gostado aí das minhas dicas, que possam utilizá-las para escolher os novos livros que vocês também farão a leitura aí nos próximos meses. E se vocês já conhecem algum desses livros, ou se vocês acabaram fazendo a leitura por causa desse vídeo, deixa aqui no comentário, né? Escrevam aqui para mim o que vocês acharam. Vamos conversar um pouquinho sobre eles então. Bom, muito obrigada, eu agradeço por você ter assistido esse vídeo. Peço para que você não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, porque isso me ajuda muito a conseguir continuar produzindo vídeos. E é isso então, obrigada e até o próximo!